Salve, salve todo mundo do outro lado dessa tela, dos diferentes e milhares de países que vão assistir a gente, da Vila Vintém ao Cantagalo, da Rocinha ao Morro do Andaraí, tá ligado? Que todos os meus crias e minhas crias possam se sentir tocados e também tenham uma vontade de transcender cada vez mais. Obrigado a todo mundo, obrigado à minha equipe de trabalho. Hoje é um dia muito especial, estamos encerrando a Paralela 22, ano 24, e estamos também encerrando o nosso 808 assuntos, que a gente traz dentro da Paralela a questão de questionar a falta, né? E questionar a falta trazendo talvez um ponto de solução, pelo menos um ponto de pensamento, de fricção, um contraponto. E essa noite muito especial, eu trago uma amiga, uma pessoa que me influencia muito também, uma companheira de trabalho, um sucesso na profissão dela, Andréa Mendes, artista, curadora, está à frente de um coletivo importantíssimo de mulheres pretas de Campinas, da periferia de Campinas, do subúrbio de Campinas, né? Pretação. Uma mulher de uma visceralidade enorme e também de uma cultura vasta e que vai trazer para a gente aqui muitos assuntos interessantes. E o principal, né? A Paralela 22, ano 24, ela se apoiou em duas grandes mulheres, né? A Andréa Mendes, ela guia a gente com as beberagens e toda a importância do que era a beberagem, então ela vai trocar essa ideia com a gente. E a Keina Ellison, que está sempre contrapondo longe. Então, seja bem-vinda, Andréa. É um prazer te receber. Salve, gente. Boa noite. Axé. Para nós. Otto Baixa. Eu não vou traduzir, não. Eu vou deixar que a própria faça, mas a gente pode encarar como beberagem, como alimento cultural, como mistério, como sagrado. A gente abre o 808 assuntos da Paralela 22, ano 24. A Paralela 22, ano 24 é de realização e produção do Gueto Coletivo, patrocínio da Secretaria de Integração Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro, apoio da KBD Montagens e da Animus Filmes, e com apoio institucional e incrível, importantíssimo, do Centro Cultural Bienal das Amazônias. E a gente já começa contrapondo longe, né? Rapidamente, pensando que o Centro Cultural Bienal das Amazônias abraçou nós, né? Não foi o Centro Cultural do Rio de Janeiro. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de beberagens. E eu trago você, né, Andréa? Boa noite, minha amiga, tudo bem? Muito boa noite a todas as pessoas presentes, honrada. Mais um ano, né, tá aqui junto com vocês, construindo outras formas de se pensar uma arte. Honrada. Muito obrigado, muito obrigado. A gente já tá junto há um tempo, né? E você uma vez falou sobre hackeamento, decodificação e descodificação sobre o meu trabalho. E aí acho que foi talvez a primeira pessoa que oficializa um olhar, assim, uma pesquisa mais profunda do que eu faço. Mas acho que é porque você também é esse tipo de pessoa, né? Hackeia, decodifica, descodifica. Está às portas de lançar um festival de cinema importantíssimo para a cena preta do Brasil, do mundo, mais especificamente de Campinas. E traz essa ideia da beberagem, né? E acho que nesse lugar eu posso ter acertado de que o que você fez aqui foi uma beberagem, né? Então, mas antes de falar propriamente disso, eu queria falar com a galera e comigo também, ouvir mais sobre do que a Andréa bebe, sabe? Quem fez, o que formou a Andréa até esse momento? Bom, gente, eu iniciei aqui com um ebó de limpeza, com as ervas improvisadas que o orixá quis que a Gi comprasse, que era o meu objetivo, fazer uma performance surpresa, que não rolou, e era uma entrega mesmo de uma beberagem para partilhar com as pessoas. E eu partilhei isso com a Gi, ela falou, eu tenho ervas. Eu falei, então não vamos fazer uma beberagem, mas vamos fazer um ebó que seja de limpeza, que fortaleça, que permaneça esse espaço
como um espaço que, ao entrar essa porta, as pessoas se sintam no espaço de proteção, no espaço sagrado, no espaço de cura, né? No espaço seguro. Então, por isso que eu fiz esse ato, né, de limpar com as folhas sagradas numa sexta-feira de Oxalá, que é meu pai, tendo a erva dele ali também. Então, de que lugar que eu falo, né? De que lugar que eu bebo, a partir de onde eu construo esse lugar na arte. Eu vou entrar diretamente nesse conceito que eu trago da beberagem. Então, quem me fortalece na minha trajetória são as minhas ancestrais, são as minhas grandes mulheres, grandes mães e avós. Então, primeiro, em referência à minha avó materna, uma mulher afro-indígena, benzedeira, parteira, de uma sabedoria imensa, né? Nós somos nordestinas do sertão baiano, moradora de um território rural, sertanejo. Então, é dessa força dessa mulher que vem o meu lugar de referência primeira, somada com a minha mãe carnal e com a minha mãe de santo, né, que são as grandes referências também para a minha beberagem. Né? E eu chamo de beberagem justamente as tecnologias que essas mulheres utilizavam e utilizam nos seus espaços e nos seus tempos para curar pessoas, curar vidas. Eu assumo o lugar de curadora, mas eu conheço a palavra curadora da minha avó. Minha avó era uma mulher curadora. As pessoas iam atrás dela à procura da cura para a alma, da cura para o físico através das ervas. Então, não tem como pensar a minha existência senão olhando para essa força, olhando para esse lugar dessas mulheres. Então, acho que a minha fonte primeira de beber vem desse lugar. Maravilha. Maravilha. O meu também. Tive esse privilégio também e essa honra. E também tem um outro lugar que você vai beber, né? Que é a rua, o subúrbio, né? O chão, as dificuldades, como, né? Toda mulher preta de periferia, de quilombo vai enfrentar. Mas como que você faz você torna o que você vê, de onde você bebe o que você vê, e como você faz isso para se tornar físico, sabe? Como você torna as coisas, seja na sua pintura, na sua curadoria, nos projetos que você se propõe, na sua escrita, como que é esse fluxo, sabe? No teu cotidiano, essa beberagem cotidiana. Eu acho que tem um lugar muito profundo assim na minha vida, que é a inquietação. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta, uma pessoa inconformada e uma pessoa de práticas coletivas, né? Então, eu não consegui elaborar uma vida individualmente. Eu acho que não há essa possibilidade. Então, eu parto muito desse princípio de que a inquietação, ela faz uma fermentação dentro de mim. Esse lugar da inconformidade faz com que eu vá buscar soluções para um monte de coisas. E eu acho que esses espaços, os múltiplos espaços que eu circulo, ele tanto me dá ferramenta para inquietação, como ele também me dá possibilidades de criar. De criar, seja como artista, seja como curadora, seja como produtora cultural, né? Então, eu parto, né, de Campinas. Imagina uma mulher que chegou do Nordeste, veio morar dentro de uma comunidade que estava nascendo, né? Não é uma comunidade que já existia. Eu presenciei um barraco, eu presenciei não ter água, eu presenciei as necessidades mais básicas. E ali eu vi a coletividade fazer que o solo brotasse e se tornasse o que é hoje que você vai presenciar em Campinas. Um complexo com quase 10 bairros, né? E saber que eu tenho uma colaboração para aquela construção coletiva. Então, acho que todas as minhas práticas artísticas olham para esse lugar. Olha como que a gente se fortalece uns com os outros, né?
Como que eu chego aqui no Rio e em uma exposição, encontro você, a gente se conecta justamente porque tem uma força maior que já sabia o que você fazia e o que eu fazia e entendia que precisava criar uma ambiência para a gente se encontrar. E o mais interessante é pensar que essas conexões, elas têm dupla função, pelo menos é o que eu acredito. Tem a função de mobilizar e de fazer as coisas acontecerem e também a função da gente olhar e dizer, vale a pena gastar energia levando isso aqui para frente? E eu acredito que eu e você fizemos isso. Chegou em um determinado momento da nossa vida, a gente entendia que o que a gente fazia não fazia sentido. E a gente sabe a hora de parar e de recomeçar e de reconstruir, entendeu? Então, acho que a minha vida ela é formada por esse emaranhado. Essa encruzilhada, né? Como diria Leda Maria Martins. Que incrível, cara. Sempre adoro estar contigo conversando, é sempre uma fofoca muito boa. É uma troca enérgica. Inclusive, eu quero falar que não só as minhas ancestrais, mas as minhas contemporâneas, né? Eu sou cercado de mulheres incríveis, todas elas em lugares de liderança. E se esse lugar também está de pé, né? É por conta dessa mulherada incrível que a gente tem nesse lugar. E aí, a gente está sempre discutindo a falta. E uma coisa me chamou muita atenção quando hoje você é mestra e vai para um outro lugar, né? Qual é o outro acadêmico depois da mestra, doutora? Doutora. Então, ano que vem você se torna a doutora Andréa Mendes, né? Depois a gente vai voltar nesse vídeo aqui para comemorar. E aí, o seu trabalho é muito profundo, muito interessante. Foi um trabalho de investigação meu, do Fauê, da Gisele, do Rafa principalmente, que fez a pesquisa toda, né? Desse lugar da Paralela. E a gente vai bebendo do teu assunto. E como eu sabia, eu não compartilhei isso com ninguém. Eu trouxe isso para chegar aqui e a gente trocar ideia. Porque é uma falta também, né? Você também ocupou um lugar que não existia. As pessoas... Foi quase, eu vou usar um termo que eu até acho muito tilt, tá ligado? Que é letramento, né? Acho muito tilt esse nome. Mas foi quase que isso, né? Porque você coloca a beberagem. E aí, eu também outro dia escutei de uma diretora artística sobre as falhas dessa execução enorme que é acessar o axé para poder botar na mídia como cultura. E às vezes aí a pessoa não sabe nem o que está fazendo e tudo mais. Então, é uma falta de cultura muito grande, né? E aí você traz a beberagem como uma coisa reveladora que não é pioneira, mas é reveladora. E aí você se encontra nesse lugar, dentro da academia, para defender um lugar que está fora da academia e que está em falta. Como é esse atravessamento, né? Porque eu não consigo olhar de uma outra forma que não seja um atravessamento, tá ligado? Se vocês quiserem usar outra e me corrigir também, mas... Eu acho que, assim, para situar as pessoas que estão aqui, a beberagem ela é uma convocação de um meio de vida para que a gente, né, nós pessoas artistas, nós pessoas trabalhadoras da cultura, possamos ter um espaço de nutrição, importante falar, pessoas negras, né, ter um lugar de nutrição que esteja mais próximo da gente, né? Então, foi por isso que eu olhei para a minha ancestralidade para poder pensar a minha produção. Eu sou uma pessoa que promove exposições em espaços embranquecidos, né, no Grande Cubo Branco. Na cidade de Campinas, eu sou lida como a primeira curadora negra da cidade. Fizemos, junto com Brenda, que está aqui presente, o primeiro coletivo de mulheres negras da cidade. E eu vi o racismo atravessar nossa vida. Eu vi que acessar lugares e camadas, né, da sociedade que as pessoas não te legitimam e que precisa ter uma pessoa branca para dizer, olha, legal o que você faz, é muito bacana, então consegue te fazer subir mais um degrau. E eu, ao invés de fazer esse movimento, eu decidi que eu queria olhar para trás e que eu queria construir as minhas escadas. As minhas escadas estão fortalecidas na minha ancestralidade, né? Então, em todo o conceito da beberagem, eu vou pensar essas mulheres
como essas grandes construtoras mesmo, dessas manipulações, dessas formulações, né, rompendo com todas as dificuldades e limitações que elas tiveram, que a gente tem aqui, né? Você assumir a Paralela no mesmo momento que está acontecendo a maior feira de arte do Rio de Janeiro, é justamente se colocar nessa beberagem de convocar possibilidades de construir uma escala e dizer, eu tenho também espaço de enfrentar, de colocar, de me posicionar nesse espaço, sem medo do que está lá, né? Então, é como se fosse uma grande fonte energética que nos toma e que a gente vai construindo essas escadas, né? Eu acho que é esse o lugar que eu tento me colocar. Eu sou ausente de medo. Não existe medo para mim, não existe medo da noite, não existe medo do assalto, não existe. Isso é algo que é problemático, mas ao mesmo tempo tem aberto, me colocado em lugares importantes, né? Porque a pessoa vai olhar para mim, no mínimo que ela vai ter é a certeza de que aquela pessoa que está, né, conversando ali com ela não vai abaixar a cabeça, né? Então acho que é esse lugar que eu me coloco assim. Importante demais ouvir você falar disso. Obrigado. E aí a gente vai falar de Paralela, né? Não tem como não dizer que a Paralela é uma grande beberagem, né? A gente vomita aqui uma história pronta. Se desfolar cada trabalhador e trabalhadora da arte daqui, dos quadros, das práticas das esculturas, da prática da filmagem, da produção, da gestão cultural, da gestão de projeto, por si só são grandes potências, grandes possibilidades. E aí a Paralela traz esse lugar quase que espiritual que conflui essa loucura perfeita de uma entrega que respeita muito o lugar do artista, confrontar o mercado, trazer um contraponto, estar paralelo, mas com potência, discutindo outros lugares que a academia não vai conseguir discutir, mas discutindo também a academia. E aí, quando eu dou conta da beberagem, também me remete quem sou eu, o que é o gueto, o que é a Paralela. E aí é isso, eu queria de você, aonde que você... Porque aí eu vou te fazer esse convite, né, cara? Eu quero estudar você para a Paralela desse ano. É importantíssimo que isso ecoe. E aí você topa na hora, a gente super feliz. Mas a gente troca, você faz esse texto maravilhoso, todo mundo tá lendo, tá tendo acesso, super sucesso. Mas a gente não teve muito tempo, talvez, de estar junto, como a gente está aqui agora. E que bom por isso que a gente está bombando, né? A caixa subiu, tá? Mas como é isso, sabe? Onde você enxerga esse ponto de interseção da Paralela 22 com a tua pesquisa, sabe? Eu acho que é reafirmar o que eu falei, né? A beberagem, elas são formulações. E você já respondeu. Cada pessoa aqui, imaginem vocês que é uma erva. E que a gente vai colocando dentro de uma bacia e vai macerando essa erva, vai macerando essa erva, vai macerando essa erva. E vai sair uma beberagem que vocês estão nutrindo cada uma dessas pessoas que estão aqui. Seja as pessoas artistas, seja o público, seja a comunidade, seja o Estado, seja o país, seja as pessoas que vão nos assistir virtualmente, né? Eu acho que tem tudo a ver com a minha pesquisa. A minha pesquisa concentra muito em pensar as práticas curatoriais de mulheres negras como fonte de beberagens, mas, como eu falei para você, não só de mulheres negras, mas de pessoas que estejam comprometidas em se olhar como fórmulas de transformação desse universo tão segregador que são as artes contemporâneas, né? Aí eu queria só, de uma forma mais teórica, falar aqui de que forma que eu conduzo, né, esse conceito. E aí eu digo o seguinte: o conceito de beberagem tem a ver com a capacidade de promover transformações no mundo, produzindo saberes em seus micromundos, muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade racista, capitalista e patriarcal. Pessoas como eu e você, que salvam vidas com as nossas estratégias, que performam a vida com as nossas poções curativas.
Vidas que chegam aqui pela beberagem, iguais às preparadas por minhas avós, pelas suas, para servir de antídoto de curas, feridas e traumas. Então, essa pesquisa é justamente sobre isso, é justamente do que você faz, do que eu faço, do que outras pessoas negras, periféricas, como a gente, decidiu fazer nesse mundo que tanto nos deseja a invisibilidade, deseja nosso fim, deseja o que aconteceu na Avenida Brasil. E nós estamos aqui vivos, contrariando as estatísticas, contrariando os códigos das artes e a porcentagem micro, né, daqueles territórios capitalistas que estão lá. E é muito importante falar, gente, que eu e o Júnior, nós temos algo também que é muito forte, né, assim, que comungamos, que é, nós acreditamos que o que nós fazemos é o nosso ofício, é o nosso trabalho. Que o trabalho de cada artista aqui não é um espaço de lazer, um espaço de fruição que vai ficar apenas lá no ateliê. Não. Assim como os artistas, pessoas brancas, essas pessoas são trabalhadoras das artes. E elas precisam sobreviver de suas produções. E suas produções precisam ser valorizadas. Então, eu acredito grandiosamente que nós temos que valorizar o nosso trabalho, a nossa classe, né, tão desvalorizada. Não é negociando a qualquer custo, mas é sabendo o nosso valor para que a gente não possa ser usado por esse sistema, né? Então, é um exercício que eu tento fazer de manter essa energia viva nas pessoas artistas, mas também de ser um canal de prosperidade para as pessoas que estão, né, nessa mesma rede que eu. Então, acho que esse movimento que a Paralela também faz, né, principalmente através do gueto, é muito importante. Essas pessoas artistas que estão aqui, elas ganham um degrau a mais, sabe? Quando expõe o seu trabalho. Ela sai de uma caixinha e o gueto consegue, através da Paralela, abrir um outro horizonte para o acesso, né, das obras desses artistas, das histórias desses artistas, né, das suas potências criativas. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. Bom, depois desse, né? Já matou a pau toda, né? Incrível, incrível, assim. Sigamos firmes, mas quero te agradecer, entendeu? Por se manter firme. A academia é um lugar muito difícil de transitar. Quis que você estivesse nesse lugar para que a gente pudesse trocar e justificar os lados que sempre vai ter a micro-unha ou o micro lugar para investigar, e a gente está dando conta de que na academia ou na rua tem um processo muito sério de investigação no nosso trabalho. Um beijo no seu coração, eu queria ficar contigo a noite toda aqui. Muito obrigado por vir. Eu termino esse 808 Assuntos parafraseando a família 5 Estrelas, que é uma das principais famílias de pichação do Rio de Janeiro. Abre aspas. Nada mudará a nossa conduta. Fecha aspas. Radar de fé. Um beijo, até ano que vem. Axé. Tchau.